Movimento circular uniforme. Moçada, quando é que nós dizemos que o movimento é chamado de circular uniforme? Primeiro, quando a partícula descreve uma circunferência, girando sempre com o módulo da sua velocidade constante e diferente de zero. Cuidado, eu falei módulo, porque velocidade é uma grandeza vetorial, logo ela tem módulo, direção e sentido. Como é que eu represento na circunferência o vetor velocidade? Sempre tangenciando a trajetória, observa no seu desenho, e no sentido do movimento, tá ok? A velocidade é constante em módulo, mas ela é variável em direção e sentido. Observe no seu desenho. No primeiro, você tem a velocidade tangente, vertical para cima. No segundo, a velocidade é tangente, horizontal para a esquerda. A aceleração resultante é sempre a soma de duas acelerações. A aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Qual é a função da aceleração tangencial, que é tangente à trajetória? Ela tem a função de medir a variação do módulo da velocidade. Como o módulo da velocidade não está variando, a aceleração tangencial é igual a zero. Se ela existisse e fosse a favor da velocidade, eu teria um movimento acelerado. Se ela fosse contrária à velocidade, eu teria um movimento retardado. Como o movimento é uniforme, a aceleração tangencial é igual a zero. A aceleração centrípeta, qual é a função dela? Ela mede a variação da direção e do sentido da velocidade. Pessoal, está variando a direção e sentido da velocidade? Tá. Então a aceleração centrípeta é diferente de zero. Ela sempre é perpendicular à velocidade, vejam no seu desenho, e aponta para o centro da trajetória. Se o cara te perguntar numa prova, então, calcule a aceleração no movimento circular uniforme, a aceleração que ele está perguntando é a aceleração centrípeta. Pessoal, como é que eu calculo o módulo da centrípeta? É a velocidade ao quadrado sobre o raio. Cuidado, a centrípeta é constante em módulo, mas também é variável em direção e sentido. A centrípeta tem três nomes: centrípeta, porque aponta para o centro; radial, porque ela tem a direção do raio; ou normal, porque ela é perpendicular à velocidade. Unidade de aceleração centrípeta no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. O movimento circular uniforme é um movimento periódico, ou seja, se repete em intervalos de tempos iguais. Logo, ele tem período e tem frequência. O que é período? É o tempo necessário para acontecer uma repetição completa. No caso do movimento circular uniforme, é o tempo para dar uma volta completa. Qual a unidade de período no sistema internacional? Segundos. O que é a frequência de um movimento? É o número de repetições por intervalo de tempo. No caso do movimento circular uniforme, é o número de voltas por intervalo de tempo. Moçada, unidade de frequência no sistema internacional. Voltas por segundo, repetições por segundo, que é chamado de Hertz. Eu posso calcular a frequência para uma volta só. Aliás, o movimento circular uniforme, tudo que você calcular para uma volta só é igual na segunda volta, é igual na terceira, é igual na quarta. Por quê? Esse movimento é periódico, ele se repete em intervalos de tempos iguais. Frequência para uma volta só. Olha só, número de voltas, uma volta só. Como é que chama o tempo para dar uma volta só? Período. Moçada, outra unidade importante no movimento circular uniforme de frequência é rotações por minuto. Tá ok? Rotações por minuto. Quer passar de rotações por minuto, RPM, para Hertz, é só dividir o número por 60. Pessoal, velocidade angular média vai representar pela letra ômega, né? Que é a variação do ângulo pela variação do tempo. Moçada, é muito comum se aplicar essa formulazinha para uma volta completa. Porque tudo que você calcular para uma volta é igual na segunda volta, na terceira, na quarta, porque esse movimento é periódico. Então vamos lá. Variação do ângulo para uma volta completa. Quando você dá uma volta completa na circunferência, você percorre 2π radianos. O tempo para dar uma volta é o período. Se eu multiplicar essa equação por 1, vai ficar 2π multiplicar 1 sobre período. Só que 1 sobre período quem é? A própria frequência. Unidade de velocidade angular no sistema internacional, radianos por segundo. Velocidade escalar média é a distância pelo tempo. Moçada, quando você dá uma volta completa na circunferência, 2πr, que é o comprimento de uma volta completa. Tempo para dar uma volta, período. Se você multiplicar essa equação por 1, não muda coisa nenhuma. Só que 1 sobre período é a própria o quê? Frequência. Então V pode ser 2πr vezes a frequência. Unidade da velocidade escalar, né, no sistema internacional, metros por segundo. Qual a relação entre as duas? V, olha aí embaixo, não pode ser 2πr sobre período? Esse termo 2π sobre período é o próprio ômega. Então V pode ser ômega vezes o raio. Para você entender a diferença entre a velocidade escalar e a angular, olha só um exemplo legal. Imagine
duas pistas de corrida, pista A e pista B, e dois corredores, um na A, um na B. Eles vão dar uma volta completa e vão chegar juntos. Moçada, quem correu mais? Quem está na pista B ou na pista A? Com certeza quem está na pista B. Para poder chegar junto com o outro, teve que correr muito mais. Ele percorreu uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade escalar de B é maior que a de A. Ô, Jerry, e a angular? O sujeito A deu uma volta completa. Qual o ângulo que ele percorreu? 2π radianos. O B deu uma volta completa. Qual ângulo ele percorreu? 2π radianos. Percorreram o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Logo, ômega A é igual a ômega B. Pessoal, como é que seria a equação do movimento circular uniforme? Lembra comigo? A equação do movimento retilíneo uniforme é do tipo x igual a x0 mais vt. Lembra? Você jogava o tempo e achava a posição no móvel nesse instante. Como é que seria a equação do movimento circular uniforme? Repete a equação do movimento retilíneo x igual a x0 mais vt e divide essa equação inteirinha pelo raio. Qualquer grandeza angular é a respectiva grandeza escalar dividida pelo raio. X sobre R é θ, x0 sobre R é θ0, V sobre R é ômega e está lá o seu tempo. Gente, θ é igual a θ0 mais ômega t. O que significa cada uma dessas coisas? Θ é um ângulo qualquer, θ0 é o ângulo de fase inicial, o ângulo de fase no instante t é igual a zero, ômega é a velocidade angular e t é o tempo. Tá ok? Para cada t eu vou ter o ângulo naquele instante que o móvel percorreu, que o móvel varreu. Esta é a equação do movimento circular uniforme. Acoplamento de polias e engrenagens. Olha só, imagine duas polias ligadas por uma correia, tá ok? E eu quero estudar o ponto 1 e o ponto 2. O que o ponto 1 e o ponto 2 têm em comum? A mesma velocidade linear. Se o ponto 1 quiser correr mais que o ponto 2, você vai afrouxar essa correia. Se o ponto 2 quiser correr mais que o ponto 1, eu vou esticar essa correia. Logo, V1 é igual a V2. Período. Quando a grande dá uma volta, a pequenininha vai dar várias voltas. Concorda comigo? Logo, o período de B é maior que o período de A. A B demora mais tempo para dar uma volta que A. Frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Quando a grandona dá uma volta, a pequenininha dá várias voltas. Logo, o período, a frequência da pequena, da A, é maior que a frequência da grande, da B. Quando a grande dá uma volta, a pequena dá várias voltas. Tem uma frequência maior. Velocidade angular. Velocidade angular é a variação do ângulo pelo tempo. Quando a grande percorre uma volta, varreu 2π radianos, a pequenininha deu várias voltas, percorreu um ângulo maior no mesmo intervalo de tempo. Logo, ômega de A é maior que ômega de B. Imagine agora duas polias ligadas por um eixo, Quando o eixo dá uma volta completa, a polia A dá uma volta completa e a polia B dá uma volta completa. Se as duas dão uma volta completa no mesmo intervalo de tempo, varrem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Logo, o ômega de A é igual a ômega de B. E o período também é igual, Dão uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. E a frequência também é a mesma, porque dão o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Então, de novo, período de A é igual a período de B. Por quê? As duas dão uma volta completa no mesmo tempo. Frequência, eles repetem essas voltas no mesmo intervalo de tempo. A frequência de A é igual a de B. E a velocidade linear, é diferente. A velocidade linear, escalar, tangencial também chamada, é diferente. Por quê? Pensa em duas pistas de corrida, que você vai enxergar mais fácil. Imagine alguém na pista A e alguém na pista B. Eles vão dar uma volta completa e vão chegar juntos. Quem tem que correr mais? Quem está na pista B ou na pista A? Na pista B. Quem está na pista B percorre um espaço maior no mesmo intervalo de tempo. Logo, VB é maior que VA. Sistema de engrenagens. Observe na sua tela duas engrenagens A e B de raios diferentes, sendo R2 maior que R1. Moçada, quando a engrenagem A gira no sentido horário, vai empurrar B no sentido quê? Anti-horário. Então, sempre no sistema de engrenagem, se uma girar num sentido, a outra vai girar em sentido o quê? Contrário. Dá para fazer essa brincadeira, encaixando um dedo no outro aí com a sua mão. Moçada, quem tem período maior? A engrenagem A ou a engrenagem B? Moçada, TA é maior que TB. Por quê? Enquanto a engrenagem A dá uma volta completa, a B vai dar várias voltas. A A demora mais tempo para dar uma volta. Concorda comigo? Então, TA é maior que TB.
Quem tem frequência maior? Lembra comigo, frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. A engrenagem B tem uma frequência maior que a engrenagem A. Ela é menorzinha, ela tem um comprimento menor, né? Então, enquanto a B deu uma volta completa, ela vai dar várias voltas. A frequência de B é maior que a frequência de A. Quem tem velocidade angular maior? Lembra comigo, velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Moçada, quem varre ângulos maiores no mesmo intervalo de tempo? Quem gira mais rápido, que a engrenagem é o quê? B, né? Então, o ômega de B é maior que o ômega de A. E a velocidade linear, né, escalar de A e de B? Observe uma coisa, eu fiz o sistema de dentes para você separado para você poder enxergar. Imagine um ponto do dente, que eu vou chamar de VA, e um ponto do outro dente, da outra engrenagem, que eu vou chamar de VB. O que acontece se VA for maior que VB? Você vai romper esse sistema, isso aí vai escorregar, vai quebrar. Logo, VA tem que ser igual a VB.